Palestra 1, 2019, do Evangelho segundo o Espiritismo. Amem seus inimigos, pagar o mal com o bem. Pai, eu me arrependo dos meus pecados, venha ao meu coração, eu farei de Jesus o meu modelo e guia. Nós somos ensinados e educados para revidar. E um dos exemplos é quando uma criança é agredida por outra criança. Quantas vezes já ouvimos quando uma criança ou algum adulto falando para uma criança: eu já não te disse, não deixe fazer isso com você. Se ela te morder, se ela te bater, se ela te beliscar, você faz do mesmo jeito com ela, que é para doer. E ela não fazer mais isso com você. E isso faz todo sentido para muita gente. Nós somos ensinados e educados para revidar qualquer tipo de atitude contrária que nos ofenda. Nós somos ensinados, treinados e adestrados a devolver o mal com o mal. Jesus disse para aqueles que o escutavam: aprenderam o que foi dito. Amem o próximo e odeiem os inimigos. Porém, eu digo a vocês: amem os inimigos, façam o bem para aqueles que os odeiam, orem por aqueles que os perseguem e caluniam, para que sejam filhos do meu Pai que está nos céus. Antes da gente começar essa palestra, e isso tem que estar muito bem gravado em nossa mente, senão a gente vai se perder na palestra. A gente tem que entender o conceito amar os inimigos. É impossível a gente amar uma pessoa que sentimos repulsa. O único ser que habitou este planeta que conseguia amar a todos indistintamente era Jesus. Só que Jesus tem uma capacidade de percepção, de entendimento, que não temos condições nem de imaginar. De tão distante que estamos dele. Então, o que ele quis dizer com esta passagem? Traduzindo, devemos tratar a todos, inclusive aqueles com quem não temos nenhuma afinidade, que temos repulsa, com a mesma dignidade e respeito que gostaríamos de ser tratado. Independente se aquela pessoa que não gostamos, que nos fez o mal, não queira fazer o mesmo. Aí é que está o amor. Nós não dependemos do amor dessas pessoas. Nós dependemos do amor que Deus tem pela gente. Só que aqui temos um problema. Deus ama você na mesma proporção que ama a pessoa que você sente repulsa. E agora? Se não amo o que Deus ama, estou indo contra Deus? Vamos resolver esse problema? Como eu não consigo amar essas pessoas, eu posso amar tudo o que Deus ama. Eu vou respeitar aquela pessoa, eu vou tratar e buscar fazer o melhor por ela, porque sei que ela também é amada por Deus. Beleza? Beleza. Respeitar o que Deus ama. Respeitar o que Deus ama. Esta é a tônica desta palestra. Jesus, quando estava encarnado, ele disse que não veio destruir a lei, mas dar cumprimento. Só daí já podemos imaginar o maior exemplo que o Cristo deu, porque convenhamos, ele tinha muitos inimigos e nunca acusou nenhum deles. Ele não veio destruir a lei, mas dar cumprimento, uma nova interpretação,
para que a humanidade pudesse dar um passo adiante, um passo adiante para toda a eternidade. Tudo que Jesus falava e ensinava era para toda a eternidade. Todo aquele, pois, que escuta essas minhas palavras e as pratica, assemelha-se ao homem prudente que edificou a sua casa sobre a rocha. Jesus quer dizer com estas palavras que tudo é para sempre e nos mostra uma nova maneira de enxergar a vida, mas acima de tudo, uma nova maneira de se portar na vida. E uma das propostas educativas de Jesus de alterar a nossa percepção para a evolução material, espiritual e principalmente evolução moral é a proposta de amar os inimigos, amar os nossos inimigos. E isso, meus amigos, é revolucionário. Com esta proposta, ele quer diferenciar a gente daqueles que amam apenas os seus próximos e os seus parentes. Porque é muito fácil a gente amar quem admiramos, respeitamos, estimamos. É muito fácil desenvolver um afeto por aquele que é meu amigo, meu irmão, minha mãe, meu pai. Amar os nossos inimigos requer de nós muita coragem. São os nossos inimigos que provocam na gente os sentimentos mais primitivos que podemos sentir. Sentimentos e emoções que nos faz descer a níveis dos próprios animais, provocando mágoas, ressentimentos, revide e abrindo ferida, que muitas vezes tira o propósito da nossa reencarnação. Gente, tem gente que depois que arrumou um bom inimigo, esqueceu da sua própria encarnação, de tão obcecada pela pessoa, toma café, almoça e janta e não pensa em outra pessoa. Nós somos feridos e maltratados, e ferimos e maltratamos também. Ou você acha que é apenas uma vítima? Já parou para pensar que você é o inimigo de alguém? Quantas e quantas vezes uma pessoa falou para você e você também falou e a pessoa interpretou errado? Alguns casos até foram resolvidos ali no momento, mas quantos estão para serem resolvidos? Quantas vezes uma pessoa fez para você ou você fez para ela algo nas melhores boas intenções e foi completamente mal interpretada? Quantas vezes uma pessoa falou para você ou você falou para ela de uma outra pessoa e chegou aos ouvidos dessas pessoas totalmente nada a ver do que vocês haviam falado? E se criou a maior inimizade do planeta. Uma sucessão de desencontros, interpretações, mal entendido e nada resolvido em ambas as partes. Ninguém quer resolver. Nem você e nem a outra pessoa. Mas também tem aqueles inimigos declarado, execrado, confirmado e assinado de outras vidas, que geralmente eram os nossos amigos, parentes, alguém muito próximo que conheceu a nossa vida e nós conhecemos a vida deles na intimidade. Além deles que precisamos resolver isso perante a lei divina, temos que colocar na nossa conta mais inimigos na atual encarnação? Existe também o inimigo do pé. Meus amigos, o inimigo do pé.
no busão, no trem, no metrô, aquela pisada no pé que você reza 10 Ave Maria, 282 Pai Nosso, para não dar no meio da cara daquela pessoa. Quantos de nós conseguimos avaliar se esse pisão foi de propósito ou não? Quantos de nós conseguimos avaliar o nosso comportamento ante uma ofensa, um mal-entendido, uma má interpretação? Quantas pessoas estão no automatismo que, quando são ofendidas, agridem de volta? Revida o mal que sofre, sem pensar o que está fazendo. Será que foi por mal interpretado? Um mal entendido? Uma ofensa? Será? Ou será um orgulho ferido? Uma vaidade exagerada? Um egoísmo sem medida? O que está por trás dos nossos inimigos? Quais são os sentimentos, as emoções que estão envolvidas? É nisso que temos que pensar, e não no ato em si. Como estava o meu humor naquele dia? Como estava o humor daquela pessoa naquele dia? O que estava por detrás da minha agressão ou da agressão daquela pessoa? Será que foi só uma situação desagradável? Ou um mal entendido, uma palavra interpretada? Ou foi o meu orgulho, a minha vaidade, o meu egoísmo que falou mais alto naquele desastroso dia? Nós temos um capítulo inteiro para falar sobre eles, sobre os nossos inimigos, sobre os pisões nos pés, sobre o passado, e que vai se estender pelo menos até o meio do ano. Então, não se preocupe em saber o que está por detrás dos nossos inimigos. Procure saber em que condição moral você se encontra perante aquele inimigo. Você consegue amá-lo? Você consegue perdoá-lo? Você consegue ter atitudes e pensamentos positivos para com ele? Você é capaz de sair agora, de parar de ouvir essa palestra e ir de encontro com este inimigo para ter uma conversa conciliadora? Mas não se preocupe. Graças a Deus, Jesus vai nos ajudar nesse quesito. A proposta educativa de Jesus é diferenciada. E nós precisamos de uma ferramenta diferenciada. Por quê? Não somos seres humanos suscetíveis a erros e acertos? Se sofremos uma ofensa, se burilam os nossos instintos, se somos agredidos fisicamente e verbalmente, e se revidamos esta agressão, o que teremos feito de diferente? O que teremos feito de diferente? Esta é a proposta de Jesus. Por quê? Porque quando revidamos o mal com o mal, nós nos igualamos à posição do agressor. Agora, se alguém te faz o mal e você revida com o bem, por incrível que pareça, você se torna superior a este agressor. Condição moral. Por isso a pergunta: o que estava em jogo naquela situação? O seu orgulho? O seu egoísmo? A sua vaidade? A sua autoridade perante outras pessoas é medida pela sua condição moral. Não é pelo poder, autoritarismo, pelo dinheiro, pelo diploma universitário. É pela sua condição moral. Jesus nasceu em uma manjedoura. Trabalhou como carpinteiro. Andava com todo tipo de gente. Nasceu na periferia, porque Nazaré era um vilarejo.
Que autoridade Jesus teria sobre nós? Nestas condições, o status não quer dizer nada. Porque ele converteu e modificou muita gente pela sua condição, posição, exemplo puramente moral. Jesus nunca via o exterior, ele sempre via o interior. O que levou o agressor a praticar aquela ação? O que ele estava atravessando em sua vida? Será que não estava passando por momentos de dificuldades? Será que ele não estava envolvido em um processo de obsessão? Será que não estava sob pressão? Que está a ponto de surtar em um pequeno relaxamento mental, cedendo às pressões dos seus instintos ainda grosseiro e pratica um ato ofensivo? A chave desta palestra é: em que nível moral você se encontra neste momento? E é bem fácil você saber que nível moral você se encontra neste momento. Vamos descobrir? Vamos! Os meus sentimentos e as minhas emoções controlam as minhas ações? Ou as minhas ações é que controlam os meus sentimentos e emoções? Toda a natureza é um ciclo de ânimos e nós somos uma parte da natureza. As marés avançam, as marés recuam, vai o inverno, vem o verão, acaba o calor, começa o frio, nasce o sol, põe-se o sol, plantam-se as sementes, colhem-se as sementes. Assim como toda a natureza, meus ânimos se elevarão, meus ânimos cairão em todos os momentos da minha vida. Desde quando eu acordar até quando eu vou dormir, somos bombardeados de sentimentos, emoções e palavras. E uma das coisas que temos que perceber que cada dia eu acordo com ânimos diferentes do de ontem. A alegria de ontem será a tristeza de hoje. Já a tristeza de hoje se transformará na alegria de amanhã. Somos que nem as flores. A florência plena da alegria de hoje acabará e murchará em desespero. Porém, relembrarei que como as flores mortas de hoje carregam a semente da florência de amanhã, assim também a tristeza de hoje carrega a semente da alegria da manhã. E como dominar essas emoções para que cada dia eu tome consciência dos meus atos e atitudes? A não ser que seu ânimo seja forte, o dia será um fracasso. Por quê? Porque se eu trouxer a chuva, a melancolia, a escuridão e o pessimismo para a minha vida, as coisas e as pessoas reagirão com chuva, melancolia, escuridão e pessimismo. E não viverei, apenas sobreviverei. Mas, em vez disso, se eu buscar a alegria, entusiasmo, claridade e riso, as coisas e as pessoas reagirão com alegria, entusiasmo, claridade e riso. E minha temperatura produzirá uma colheita de amor e um celeiro de bênção. Eu estava caminhando outro dia, estava no carro, eu vi uma frase num outro carro. Nada é em vão. Ou é bênção, ou é lição. Eu achei magnífica essa frase. E é desta forma que Jesus quer que eu reaja a todas as adversidades e perante qualquer pessoa que cruzar o meu caminho naquele dia. Mas como dominarei minhas emoções para que cada dia traga felicidade e seja algo positivo em minha vida? Aprenderei este segredo dos espíritos que venceram suas encarnações.
Fraco eu serei se permitir que os meus pensamentos controlem as minhas ações. Forte eu serei se as minhas ações controlar os meus pensamentos. Cada dia ao acordar, seguirei este plano de batalha antes que seja capturado pelas forças da tristeza, da lamúria, do fracasso, da discórdia. Cantarei se me sentir deprimido, rirei se me sentir triste, redobrarei o meu trabalho se me sentir doente, avançarei se me sentir medo, relembrarei meus objetivos se me sentir insignificante. Acorde todos os dias e diga: hoje serei dono de minhas emoções. De hoje em diante, saiba que apenas os de capacidade inferior podem estar sempre com a razão. E se você está com a razão, você é um ser inferior e você não é inferior. Dias haverá em que terei de lutar contra as forças que me derrubariam se pudessem. Os desesperados e os tristes são fáceis de conhecer. Mas há quem virá com um sorrisinho nos lábios e a mão de amizade, intimidade, e pode te destruir. E esses, meus amigos, são os nossos amigos, irmãos, parentes e colegas de trabalho. Que conhece a nossa intimidade e, se não estivermos vigilantes e com as emoções controladas, uma palavra apenas uma palavra mal interpretada pode te conduzir a um inimigo de séculos e séculos, de milhares e milhares de encarnação. Por isso, seja dono das suas emoções. Recorde os seus fracassos. Se você tornar insignificante recorde os seus fracassos se você tornar confiante demais. Pense nas coisas ruins do passado se abusar do presente. Relembre a sua luta se sentir melancólico ou para baixo. Relembre momentos de vergonha se você se entregar a momentos de grandeza. Tente parar o vento se você se sentir com poder demais. Relembre uma boca sem alimento se atingir grande riqueza. Relembre momentos de fraqueza se você se tornar demasiado orgulhoso. Olhe a grandiosidade das estrelas, o poder do sol, o magnetismo da lua e a purificação da chuva, se você se sentir o pica da galáxia. E com este novo comportamento, também entenda e reconheça os ânimos daqueles com que convive em casa, no trabalho e que cruzam seu caminho. Deixe que essas pessoas extravasem sua raiva e irritação, pois elas não conhecem o segredo de controlar as suas mentes. Você vai tolerar, não vai julgar e ficará em paz diante de todos os insultos delas. Pois neste momento, você saberá que amanhã elas mudarão, que estão passando por um momento difícil, um momento de descontrole, e que um dia conseguirão controlar as suas mentes. E você sentirá esta alegria em aproximar-se delas. Seja dono das suas emoções. De hoje em diante, reconheça e identifique o mistério dos ânimos em toda a humanidade e em você. A partir de hoje, esteja preparado para controlar qualquer estado de espírito com que desperte cada dia. Seja dono dos seus ânimos pela ação positiva. E enquanto for dono dos seus ânimos, controlará o seu destino.
Seja dono das suas emoções. Diga sempre: hoje serei grande, hoje controlarei o meu destino, e o meu destino é amar a Deus acima de qualquer coisa, ao meu próximo e todas as minhas más tendências. Porque sei que tudo que me rodeia, tudo que me acontece é para o meu bem. Na minha vida, tudo que me acontece é para me ajudar. Nada é em vão. Nada é em vão. Ou é bênção ou é lição. O Evangelho neste capítulo enfatiza a importância de retribuir o mal com o bem, destacando qual deve ser o nosso comportamento diante daqueles que se apresentam como nossos inimigos e como potenciais inimigos. Que recompensa teremos em retribuir o mal com o bem? A recompensa de estar com Deus e experimentar uma sensação de paz e de indescritível felicidade. Vai ser nosso estado natural, porque fielmente cumprimos as leis divinas. Se tudo que você fizer na sua vida você colocar Deus na frente, na condição de um educador de seu espírito, você nunca mais terá pensamentos e atitude contrárias às suas leis. Deus é um educador de sua alma. Você está sendo educado por Ele no corpo físico. Você está sob a custódia dEle. Ele é o seu Criador. Vive e habita dentro de você. Conhece todos os seus passos. Conhece o seu íntimo. Olhe para cada situação, olhe para cada pessoa, olhe para cada sentimento seu como um aprendizado. Toda vez que você confrontar uma situação na sua vida, você está confrontando Deus. Toda vez que você confrontar uma pessoa, você está confrontando Deus. Toda vez que você confrontar uma situação contrária que está acontecendo na sua vida, você está confrontando Deus. Por quê? Porque é Ele que está no comando da sua vida. E tudo que acontece na sua vida tem um objetivo educativo. Nada é em vão. É bênção ou é lição. Aprenda e conviva com tudo que mexe com você. Aliás, se mexeu, o problema não está na situação e muito menos na pessoa. O problema está onde? Está em você. E se mexeu com você e o problema está em você, Deus vai fazer de tudo para educar esses sentimentos e emoções. Veja, este capítulo do Evangelho talvez seja o maior desafio de qualquer encarnado neste planeta. Por quê? Porque amar os inimigos representa uma das maiores vitórias alcançadas contra o egoísmo e o orgulho. Não teremos mérito nenhum em amar somente o que amamos. Quando amamos só os que nos amam, fazemos por mero dever de retribuição. Amamos porque somos correspondidos, sem nenhum esforço de nossa parte. Que progresso teremos? Que educação teremos? Nenhuma. Amar os nossos inimigos não é ter o mesmo sentimento como falamos no começo da palestra, mas faz com que a gente evolua se respeitamos e aceitamos eles como um instrumento da nossa evolução, da educação do nosso espírito. Não existe mérito algum em só amar aqueles que nos amam, visto que os maus também fazem o mesmo.
O verdadeiro mérito está em fazer o bem a quem nos faz mal. O verdadeiro mérito é perdoar e amar os nossos inimigos. O verdadeiro mérito é fazer o bem a todos, indistintamente, sem esperar retribuição alguma. Por tudo isso, eu afirmo e declaro: o maior beneficiário é você. Quem ganha com tudo isso é você. O outro, meus amigos, é apenas uma ferramenta que Deus se serve para testar o quê? O seu amor por Ele. Se você ouviu essas palavras, apenas diga: obrigado.